Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda segunda-feira! Olha quanta gente bonita já chegando, gente no Instagram, gente no Facebook, gente também no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Cidinha. Como é que tá Itararé? Tá muito frio aí? Muito bem. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do seu controle emocional em 4 semanas. Seja bem-vindo à minha série que começou a partir de hoje, uma série de lives de aquecimento para o seminário que nós vamos ter do Poço ao Topo, que acontecerá agora no dia 2 de julho. E nesse seminário eu vou te ensinar o passo a passo do que me ajudou a superar os meus problemas emocionais e reassumir o controle da minha vida, ou melhor, o controle da minha mente. E eu quero te convidar a fazer parte desse seminário. Dia 2 de julho nós teremos um seminário, vai ser uma quinta-feira à noite, o seminário do Poço ao Topo. Ele não é um seminário que vai acontecer aberto para todas as redes, mas ele é um seminário fechado, ok? Para participar, você tem que se inscrever, e essa inscrição ela é totalmente gratuita, você não paga nada para se inscrever, ok? Eu não liberei ainda a inscrição, ela vai provavelmente acontecer na terça-feira à noite, então faça planos de estar conosco dia 2 de julho. Vai ser um canal fechado só para pessoas que se inscreverem, inscrição gratuita, ok? Será o seminário do Poço ao Topo. Esse seminário eu vou ensinar o passo a passo do que eu fiz para sair do poço e vir para o topo em 4 semanas, tá bom? A gente vai falar ainda sobre isso hoje e amanhã também, tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha aqui agora para a gente começar, né? Então, não esqueça, para você participar desse seminário, o que você precisa ter é um e-mail. Então, se você não tem, providencie um e-mail, tem que ser o melhor e-mail seu. Quando você se inscrever para esse seminário, você precisa confirmar a sua inscrição, porque é através desse e-mail que você vai receber todas as informações até lá, tá bom, pessoal? Vai ser um seminário incrível, ele não é um seminário aberto, volto a repetir, ele vai ser um seminário fechado só para pessoas se inscreverem para participar. E tá bom então? Então no episódio de hoje nós vamos descobrir qual é a voz interior que impede a sua cura emocional. No mundo em que a gente vive, existem muitas vozes, né? Tem muito barulho na nossa mente, muito barulho na nossa cabeça, que vem através de traumas, bloqueios emocionais, de coisas de uma vida inteira, de carga emocional, de herança genética, de memória genética, tudo vem para a nossa vida. E de tempos em tempos, essas memórias que estão submersas, elas acabam florescendo e vêm para o nosso subconsciente para nos maltratar, para nos machucar. E todos nós temos bloqueios e traumas emocionais. E os bloqueios e traumas emocionais, eles não são ocasionados por coisas, eles são ocasionados exclusivamente por pessoas. Em algum momento da sua trajetória, da sua vida, alguém falhou com você, talvez os próprios pais, os teus avós, ou alguém que era o cuidador, que tinha a responsabilidade de proteger você, porque você era uma pessoa inocente, uma criança, e essa pessoa de alguma forma falhou. Pode ter sido os professores, pode ter sido teus irmãos, pode ser alguém que a família confiava que de alguma forma produziu trauma e bloqueio emocional dentro de você. E esses traumas e bloqueios são as coisas que ficam dentro do nosso interior, no submerso, e que de tempos em tempos essas coisas se levantam, elas são afloradas através de gatilhos que são disparados. E coisas acabam vindo muito forte para a nossa vida, para a nossa mente, que acabam tirando a nossa alegria e tirando também o nosso sono. Então, quando você olha para uma situação como essa, você que está no Instagram, você que está no YouTube, você que está no Facebook, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que grande parte, para você ter uma ideia, os problemas que são ocasionados na sua vida vêm através dessa voz interior. E como você já entendeu aqui em toda a série de lives, aqui é um campo de batalha, e nesse campo de batalha que é a nossa mente,
há um interesse muito grande em nos maltratar e nos destruir, e acaba com o passar dos tempos nos escravizando, ou seja, nos tornamos escravos da nossa própria mente, nos tornamos escravos de homens, escravos de mulheres e o pior de tudo, escravos da própria mente. A nossa mente, que é um terreno fértil, que toda e qualquer semente que você planta, ele floresce, ele produz, essa mente aqui virou terra de ninguém. E ao se tornar terra de ninguém, qualquer tipo de lixo emocional é depositado. Fica como se fosse um terreno baldio, consegue entender? Em que as pessoas jogam seus lixos, jogam suas porcarias e vai caindo tudo dentro de você. E como você não tem controle, você se perde no meio de tantos pensamentos ruins que acabam vindo para a tua vida. Aqui nessa live você já entendeu que você tem a chave, que você tem o controle, que você é o arquiteto do seu próprio destino, que você governa a sua mente, que você tem a escritura dessa terra. E você já entendeu aqui também que no mundo em que a gente vive, as pessoas nos desvalorizam, e você já entendeu que você não pode permitir mais isso, porque você sabe que a sua identidade é a imagem e semelhança do Criador. Então ninguém pode tirar o valor que você tem, porque você é especial. Entendendo que você tem valor, entendendo que a sua terra aqui tem nome, que a sua terra tem escritura e que você governa a tua vida, agora nós podemos entender como que a gente enfrenta essa voz interior que ela acaba te jogando para baixo. E todos nós estamos cientes desses pensamentos e também dúvidas, que elas são coisas que são incômodas e elas aumentam o nosso nervosismo, elas interferem no nosso desempenho em vários momentos da vida. Em vários momentos, quando você menos espera, começa a acontecer algo dentro de você e essa voz interior dentro de você, ela tem um poder sobre a tua vida, ela tem um poder de impactar a sua vida, de paralisar você, de te jogar para baixo. No entanto, a maioria de nós não sabe que essas autocríticas, que a voz interna é a autocrítica, ela é depreciativa e ela é apenas a ponta do iceberg. Elas são apenas fragmentos mais óbvios de um inimigo muito maior e bem escondido dentro de cada um de nós, que nos influencia na tomada das nossas ações, que interfere na busca de nossos objetivos pessoais e profissionais e que tem um grande impacto negativo geral em nossas vidas. Agora, a grande pergunta que se faz para a gente caminhar aqui nessa live: o que é a voz crítica? O que é essa vozinha que está dentro da nossa cabeça? O que ela é? A voz interna crítica, ela é um padrão bem integrado de pensamentos destrutivos em relação a nós mesmos e também aos outros que estão à nossa volta. As vozes ou pensamentos irritantes que compõem esse diálogo que está interno estão na raiz de grande parte do nosso comportamento autodestrutivo e também desadaptativo. Ou seja, está lá na nossa profundeza, ou seja, está submerso dentro de nós. Então, e tem uma capacidade muito grande de destruição. Essa voz interior tem uma capacidade de destruição muito forte. O que a voz interna ela não é? A gente já entendeu o que ela é. E o que ela não é? A voz interna crítica, ela não é uma alucinação auditiva. Ela não é algo que você está ouvindo do externo. É algo que você tem dentro da tua cabeça. Isso você tem que ter muito claro dentro de você. Não é uma voz que está vindo do além, uma voz que está vindo de fora, mas é uma voz que está dentro de você. Ela está impregnada dentro de você, submersa. Uma outra coisa que ela não é, a voz interior crítica, ela não é a consciência. E isso é muito importante você saber e separar, e daqui a pouquinho você vai entender um pouco melhor. Esse fluxo de pensamentos destrutivos, eles têm uma capacidade incrível de formar um anti-eu. O que é um anti-eu? É algo que se levanta contra você mesmo, é algo que quer desencorajar você, é algo que quer destruir você, é algo que tem o seu próprio interesse e acaba se tornando um inimigo dentro de você mesmo. É você lutando contra o teu anti-eu e ele querendo te puxar para baixo. E como que essa voz ela tem poder então para que ela nos afete? Por que ela nos afeta tanto, né? Como eu já disse aqui, a voz crítica ela é um inimigo e ela é um inimigo interno. E quando a gente olha para isso, você precisa parar um pouquinho e pensar então que o teu inimigo, ele está do lado de dentro. O teu inimigo nem sempre está do lado de fora. O pior inimigo de uma pessoa não é os que estão à volta, ao entorno. O pior inimigo de uma pessoa é aquele que está dentro dela. Ou seja, é o anti-eu. É aquele que se levanta para se autodestruir.
E por incrível que pareça, ele vive dentro de cada um de nós. Mas ele é parte de uma programação de anos, através de memória genética, através de herança genética, através de bloqueios, através de traumas emocionais que vieram para a nossa vida. Ele vive dentro de nós. Então o inimigo não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. Quando eu me conecto e eu entendo que esse inimigo ele vive dentro de mim, e eu começo agora a separar pensamentos de sentimentos para entender que eu não sou a minha mente, eu começo a identificar coisas que aconteceram na minha vida, coisas que acontecem na minha vida e que às vezes nos levam a reclamar de tudo, de todos, ou acreditar que o mundo está contra nós, sendo que a maior dificuldade que existe está dentro de nós. Consegue entender isso? Está vindo do seu interior, está arrebentando com você, está destruindo a tua vida ativa, está destruindo o brilho dos teus olhos, está destruindo os valores que você tem sobre você ou sobre a vida, e ele está vindo de dentro de você, através de uma programação de anos que aconteceu com você, e a mente entra agora no estádio de autossabotagem. A tua mente está te sabotando, a tua mente está te depreciando, a tua mente está te destruindo. Porque existe algo que vem de dentro de você, ou seja, o inimigo que está dentro de você começa a destruir você. Quando um homem e uma mulher entende que o seu inimigo está do lado de dentro e não do lado de fora, ele começa a ver a vida de uma forma diferente, ele começa agora a analisar e olhar para os seus problemas e lutas que enfrenta e entende que é possível sim achar uma solução, porque todos os nossos problemas vêm da mente e a solução também vem da mente, e você pode reassumir o controle da sua mente e fazer a diferença na história da sua vida. E esses pensamentos, eles têm um poder muito forte de acabar com a nossa autoconfiança, de acabar com os nossos relacionamentos pessoais e íntimos, e também com o nosso desempenho, tanto nas realizações da escola, como nas realizações no trabalho. E esses pensamentos negativos, eles nos afetam de uma maneira incrível, porque eles fazem um processo de minar, e eles acabam minando os nossos sentimentos positivos em relação a nós mesmos. E minar, você sabe o que significa, é colocar bombas mesmo para destruição. Acaba minando todo e qualquer tipo de sentimento, pensamento positivo que você possa ter na tua vida. Porque o processo, o objetivo disso é desvalorizar você, é te jogar para baixo, é adoecer você. E esse tipo de pensamento, essa voz, ela começa a se tornar muito autocrítica no seu interior e tira da tua vida, então, essas coisas boas e começa a gerar dentro de você a desconfiança, a abnegação, começa a levar você a vícios e começa a fazer com que você perca a noção de vontade, de objetivos, de sonhos, de coisas que você quer realizar. Vamos pensar um pouquinho agora para ficar um pouco mais claro para você no dia de hoje. Ou vou te dar alguns exemplos agora, quais são exemplos de vozes internas críticas comuns? Quais são as vozinhas que estão dentro de você? Agora você vai começar a entender e observar com o que eu vou falar agora, você vai pensar, caramba, essa voz está dentro de mim, essa voz já falou para mim em algum momento da minha trajetória e da minha história. Algumas vozes comuns, elas incluem pensamentos da seguinte maneira: você é estúpido. Olha só, ou estúpida, né? Você não é atraente, você não é como as outras pessoas. Então essas vozes são vozes comuns. Você é estúpido, você é estúpida, você não é tão atraente, você não é igual às outras pessoas. Você, entende? Sempre vem com esse caráter muito forte e negativo. Algumas pessoas, elas podem ter uma voz sobre a sua carreira. Você nunca será bem-sucedido. Você nasceu para sofrer. Você nunca vai ganhar dinheiro. Ninguém aprecia o quanto você trabalha duro, ou você está sob muita pressão, não consegue liderar com estresse, ou seja, sempre ela vem com caráter depreciativo, ela sempre vem com caráter de jogar para baixo. Muitas outras pessoas podem experimentar vozes sobre o relacionamento deles. Ele realmente não se importa com você. Então fica martelando dentro de você: você está melhor por conta própria, ou não seja vulnerável, apenas se machucará. Então, alguns exemplos de vozes que estão dentro do nosso interior, que de tempos em tempos elas se levantam para maltratar você. E eu te pergunto no dia de hoje, você já ouviu algum tipo de voz como essa que eu citei aqui? Ela vive dentro de você, ou um dia ela fez parte da sua vida? Já sentiu isso? Fale para mim agora.
Aí vem uma outra pergunta: de onde que vêm essas vozes críticas internas? De onde que elas vêm? Agora é muito importante a gente entender como tudo está interligado com o nosso passado. Essas vozes internas, geralmente, ou seja, 99% das vezes, elas provêm de experiências que são na primeira infância, que são internalizadas e tomadas de maneira que pensamos que somos nós mesmos. É tão forte que a gente acredita que faz parte da nossa identidade. E ela vem de experiências que estão relacionadas na sua primeira infância. E muitas vezes, muitas dessas vozes, que são vozes negativas, elas vieram dos nossos pais, ou vieram de pessoas que deveriam cuidar de nós quando a gente era criança, bebezinho. Quando a gente dependia desse carinho e desse suporte, né, que era primário. Quando crianças, nós aprendemos as atitudes negativas que os nossos pais não apenas têm em relação aos filhos, mas também em relação a si mesmos. Nós crescemos num ambiente, provavelmente, que você ouviu o teu pai falando isso, que talvez você ouviu a mãe falando, pessoas que estavam à sua volta, que eram adultos, falavam sobre isso. E, consequentemente, essas coisas começaram a materializar na tua vida. E é tão forte, tão evidente, que você acredita que faz parte de você, que ela é a tua identidade, que isso vive dentro de você e que isso é você. Ou seja, isso representa você. E a gente viu no passado, não só os nossos pais talvez falando sobre essas coisas contra nós, como a gente viu os nossos pais também se depreciando eles mesmos com esses tipos de vozes que virou identidade na vida deles. Isso vai passando de pai para filho através de um comportamento. E nossas vozes também, elas podem vir de interações com colegas, com irmãos, com adultos influentes, ou seja, pessoas que fizeram parte da nossa vida num determinado momento da história e que foi formando e desenvolvendo o nosso caráter, foi formando e desenvolvendo os nossos comportamentos. Qual que é o jeito errado de você pensar então sobre a voz interna? O jeito errado de pensar sobre a voz interna é o seguinte, muitas pessoas pensam que se depararam, muitas pessoas pensam que se elas pararem de ouvir essa voz interior crítica, elas vão perder contato com a sua consciência. E a gente já viu aqui que essa voz interior não é a consciência, mas tem muita gente que vê de uma forma errada, acreditando que se ela parar agora de ouvir essa voz interior, ela está perdendo o contato com a sua consciência. No entanto, a voz interior não é um guia moral confiável e como a nossa consciência é. Pelo contrário, a voz interna crítica, ela vem carregada de coisas negativas, ela é degradante, ela é punitiva e muitas vezes nos leva a tomar decisões prejudiciais, porque essa carga vem muito forte de condenação contra você. E ela é degradante, e sendo degradante, ela não é positiva. Ela é negativa. E essas vozes negativas, elas tendem a aumentar os nossos sentimentos de auto-ódio, sem nos motivar a mudar qualidades indesejáveis ou agir de maneira construtiva. Então ela tem um impacto muito forte negativo, depreciativo, um impacto muito forte contra você, que faz com que você então gere em você sentimentos de auto-ódio. Você pode inclusive começar a se odiar. Você pode começar a fazer comparações da sua vida com outras pessoas. Você pode acreditar que todo mundo é mais feliz do que você e que você realmente nasceu para sofrer e que você realmente é isso. Nasci pobre, vou morrer pobre, não tenho dedo podre para relacionamentos, eu nunca vou ficar bom, eu nunca vou ficar saudável, eu nasci para sofrer. Ou seja, começa a criar a sua identidade dentro de você. Está conseguindo entender isso? O poder que existe dessa voz interna autocrítica que vem para a tua vida. E por que dar ouvidos para essa voz interior impede a sua cura emocional? Que o objetivo é esse, né? Existe uma voz interior que está impedindo a sua cura emocional. Então a grande questão agora é por que dar ouvidos a esta voz interior impede a sua cura emocional? E pode ser que eu esteja falando para alguém que tem ansiedade, pode ser que eu esteja falando para alguém que tem depressão, pode ser que eu esteja falando para alguém que tem uma dor emocional muito forte, talvez quase na loucura, pessoas que estão mergulhadas em crenças autolimitantes, pessoas que têm pessimismo, pessoas que têm uma série de coisas que já são sintomas psicossomáticos e
E essa voz está exatamente travando você, impedindo a sua cura emocional. E você precisa entender num primeiro momento que o teu inimigo não está fora, mas o teu inimigo está dentro de você. Está impregnado dentro de você. E está sabotando a cura emocional que você pode alcançar. Como já vimos, essas vozes interiores, elas são altamente tóxicas. E têm um poder muito forte de destruição. Tem um poder paralisante, ou seja, como se fosse aquelas serpentes, né, que a gente ouve falar do deserto principalmente, que ela acaba pegando a sua presa e o veneno é tão forte, algumas serpentes, que a presa paralisa. O veneno não mata a presa, mas paralisa ela. E aí ela pode então devorar esse animal. E a gente já entendeu aqui que tem um poder muito forte, paralisante, pode incapacitar você e pode te tornar inválido emocionalmente. Já imaginou isso? Você se tornar uma... Desculpa, gente, eu tô com um negócio aqui. Já imaginou, então, você se tornar uma pessoa inválida emocionalmente? Gente, é muito forte isso. O poder tóxico, o poder paralisante, o poder que pode incapacitar você, um poder que pode te tornar um inválido emocionalmente. E o que é uma pessoa inválida emocionalmente? Uma pessoa inválida emocionalmente é uma pessoa que ela agora acaba de deixar de viver a vida dela e vive em prol esse tipo de coisa. Começa a viver uma vida... A garganta não tá boa hoje, né? Começa a viver uma vida em prol daquilo que você foi programado, em prol daquilo que está vindo contra você. Então você precisa entender com muita consideração que o teu inimigo não está do lado de fora, o teu inimigo está dentro de você, está no teu interior. Agora vem uma pergunta, né, que a gente viu aqui, a gente fica desesperado com isso. Como que eu posso controlar a minha voz interior, ou minha voz crítica, né, a minha voz interna que é crítica? Para tomar o poder sobre esse processo destrutivo de pensamento, o que você precisa primeiro fazer é você se tornar consciente. Assim como a gente faz para identificar crenças limitantes que eu já ensinei, assim como a gente faz para a gente identificar pensamentos que são negativos, separando de sentimentos, não é diferente com a voz interna crítica. O poder para você assumir esse poder que tem destruído a tua vida se chama consciência. Consciência, então, que você tem que ter de que sua voz interior, ela está te dizendo. E isso, quando você tiver a consciência, isso vai impedir que você destrua a tua vida. E para identificar isso, é útil prestar atenção quando você repentinamente fica de mau humor. Então dá uma olhada para a tua vida, em alguns momentos na sua trajetória, você que está no Instagram, no Facebook, agora no YouTube, tem muita gente conosco aí, o que você precisa fazer, ao ter essa ideia, essa questão de consciência, é você identificar o processo do pensamento e como que ele está funcionando. Essas ações negativas, como que elas estão advogando, como que elas estão se levantando contra você. Você pode assumir o controle da sua voz interior conscientemente, decidindo aqui, não ouvi-la. Só lembrando que ela não vem de fora, ela está dentro de você. Mas você pode fazer, eu vou ensinar hoje, como que você não ouve a voz interior e você começa a limitar o poder que está nela. Você começa a diminuir o poder autodestrutivo e esse poder que é um poder incapacitante, esse poder que paralisa você, esse poder autodestrutivo que está minando as tuas emoções positivas, os teus sentimentos positivos e está te destruindo de uma forma completa. E essa voz interna crítica, ela é a parte de nós que se volta contra nós mesmos. Ou seja, entra num processo de autodestruição. É o seu anti-eu que está se levantando contra você. Ou seja, o anti-eu contra o eu. E o lado defendido, que geralmente vem, é o lado negativo da nossa personalidade, que se opõe contra o nosso desenvolvimento contínuo. A voz consiste em pensamentos, crenças,
atitudes negativas que se opõem aos nossos melhores interesses e eles têm um poder muito grande e vai impactar diretamente na sua autoestima. Agora você começa a entender por que você não tem uma autoestima, por que você sempre está para baixo, por que você não consegue olhar para você quando eu estou falando para você que há valores em você como pessoa e você não está conseguindo enxergar. Porque essa voz interna crítica ainda está muito forte dentro de você, ou seja, você tem que diminuir essa voz. Você precisa encorajar e influenciar fortemente esse comportamento autodestrutivo da tua vida, ou seja, enfrentar ele. Esse conselheiro crítico, que ele é hostil, ele também nos adverte em relação a outras pessoas, promovendo atitudes iradas, promovendo atitudes cínicas em relação aos outros e criando uma imagem negativa e pessimista do mundo. A gente começa a olhar para o mundo de forma pessimista, porque a gente está desacreditando de nós mesmos. E, consequentemente, a gente vai sempre potencializar e piorar os problemas para dentro da nossa vida. A voz interna crítica, ela existe em vários graus. E quando você começa a identificar, você vai perceber o poder destrutivo que essa voz tem. E isso prejudica a nossa capacidade de interpretar eventos de maneira realista, desencadeia humores negativos, sabota nossa busca por satisfação e significado da vida. Veja a carga de coisas ruins que você acaba enfrentando. Esses pensamentos destrutivos que estão internalizados dentro de você nos levam a um sentimento de alienação, um sentimento de ser removido de nós mesmos, um sentimento de perder o brilho pela vida, pelas coisas, pelos projetos, pelos sonhos, torna você insensível ao mundo à sua volta e acaba nos distanciando por fim daqueles que nós amamos. Porque como você está se tornando pessimista, você está se tornando amargo, você está desistindo de você, consequentemente ninguém tem prazer em ficar perto de alguém que é pessimista, ninguém tem prazer em ficar perto de alguém que sempre é a vítima da coisa. As pessoas evitam, começam a evitar você. E a voz interna, ela não é uma alucinação auditiva, ou seja, ela não vem de fora, ela está dentro de você. Ela faz parte dos pensamentos que estão dentro da sua cabeça. E se você ouvir o ponto destrutivo, o ponto de vista destrutivo, e acreditar no que ela está dizendo para você, você vai acabar deixar de ir enfrentando esse tipo de voz, e ela vai agir do acordo que ela quiser. E esse processo de consequências seriamente vai negativar a tua vida, vai sabotar a tua vida, vai destruir a tua vida. Embora a maioria de nós tenha consciência de alguns aspectos dessa voz interior, muitos de nossos pensamentos negativos existem em um nível inconsciente. Então isso é muito importante entender. Grande parte de nós tem consciência do que está acontecendo. Você escuta constantemente: fracassado, fracassada, não tem valor, não é amado, não vai ganhar dinheiro, é um infeliz, é um doente, é ansioso, né? É ansiosa. Você está no nível de consciência. Mas alguns graus de voz interiores estão no nível de inconsciência. Esse é pior ainda, porque você não tem nem noção e ele está lá dentro mexendo, está falando lá dentro coisas, está despertando gatilhos, está levantando coisas e está tirando das profundezas do teu inconsciente coisas ruins para afetar você. E às vezes podemos reconhecer que essa voz interna crítica está nos dizendo, em alguns momentos, em outros não. Pode ter alguns momentos que sejam vozes claras em nosso pensamento negativo, mas pode ser que às vezes elas não são vozes perceptíveis. E o que vai acontecer? A gente acaba aceitando como verdadeiro, porque a gente acaba separando e acreditando que vem da consciência, que é a tua consciência que está te falando. E você acaba aceitando para a tua vida como se fizesse parte de você. E ele faz parte de você, mas não é a tua identidade. Ele faz parte de você por causa de uma programação mental de anos. Uma programação que veio desde a infância. Uma programação que veio por memória genética ou veio por herança genética. Uma programação que foi colocado dentro de você. Uma programação que você não pediu. E, consequentemente, grandes falhas que acontecem na tua vida, problemas que acontecem na tua vida, doenças que vêm para a tua vida, e a gente já viu aqui 80, 90% das doenças, já está comprovado, são doenças físicas, aconteceram aqui, começaram aqui. Hoje nós vivemos um processo, num período na vida de doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que nascem no laboratório da mente, ou seja, na terra de ninguém.
Porque a partir do momento que você entende a sua identidade e que você entende que você tem a escritura da tua mente, que você é o dono da tua mente e que ela não pode governar e que ela não pode escravizar você, quando você tem isso na tua vida, aí deixa de ser terra de ninguém e, consequentemente, você começa agora a reassumir o controle do teu cérebro. E esse tipo de situação agora, que vem para a tua vida e que tem o poder de incapacitar você, você começa agora a identificar, porque você tem aprendido a fazer isso e como fazer de maneira clara. E quando você identifica a voz crítica interna e o papel que ela desempenha no apoio da nossa autoimagem negativa, da depreciação que existe em nós, podemos agora agir contra ela, podemos agora modificar significativamente a nossa vida, assumindo o papel de controle. Então, como existe uma programação negativa, existe a possibilidade também de se autorreprogramar, existe a possibilidade de mudar, de transformar, de tirar você do estado que você está e levar você para um outro estado. Lembre que não é a tua identidade. E se não é, e qual que é a tua identidade? Lembra do que eu já falei aqui? A nossa identidade não é um número, a nossa identidade não é o CPF, a nossa identidade é a imagem e semelhança do Criador, ou seja, Ele deu poder a você também para dominar a sua mente. Mas o problema é que, como a gente é bebê, a gente é criança e toda essa carga ruim começa a vir para a nossa vida, nós não estamos preparados para lidar com isso. Consequentemente, não aprendemos na escola. Se as escolas lá no comecinho da nossa vida ensinassem sobre isso às crianças, a desbloquear, a tirar, curar traumas emocionais. Só que as pessoas que acabam nos ensinando e que nós devemos tudo e que foram pessoas incríveis na nossa vida, os nossos professores, a maioria deles também tinha traumas e bloqueios emocionais. A maioria deles tinham problemas seríssimos. E por isso que essas pessoas acabaram também produzindo bloqueios e traumas emocionais. Quando de alguma forma colocaram você ao ridículo, quando de alguma forma te exploraram, quando de alguma forma te abusaram moralmente pelo poder que eles tinham sobre você. E isso criou trauma dentro de você. E eram pessoas que também tinham, porque são pessoas que ocasionam traumas dentro de nós. E quando você entende isso, você pode agora parar o poder autodestrutivo da voz interior. E esse poder agora, que está uma vida inteira, ele veio destruindo você, você tem a capacidade agora de frear isso. Você tem a capacidade agora de começar a diminuir a pressão desse poder autodestrutivo que anda minando os teus sentimentos positivos e as coisas boas da vida. Não podemos tolerar atitudes iradas e cínicas em relação aos outros, que nos colocam contra as pessoas, porque como ele é um poder autodestrutivo, ele destrói a gente e acaba destruindo as pessoas à nossa volta com o comportamento gerado dentro de nós. Porque lembra, pensamentos se tornam sentimentos, ou eles vão mexer na parte fisiológica, na sua saúde, ou eles vão virar comportamentos. Então é um pensamento negativo que está gerando um tipo de sentimento, e aí ele afeta de dois lados, ou ele adoece você, ou ele gera comportamento, e geralmente o comportamento que gera é um comportamento destrutivo com as pessoas que estão à nossa volta. E aí começa a destruir os nossos relacionamentos, começa a destruir a nossa família, começa a destruir o teu relacionamento conjugal, começa a destruir o teu relacionamento com qualquer tipo de pessoa, porque o anti-eu que está dentro de você, ele levanta questões e ele começa a arrebentar você, te levando para um pessimismo e fazendo acreditar que é você que está fazendo isso, mas não é você. E ao emancipar a sua voz crítica interna, ou seja, emancipar é você deixar ir, né? É se livrar dela, você estará livre para engajar na busca da satisfação e do significado da vida. Porque eu tenho falado para você aqui sobre a sua identidade e está chegando o dia porque eu estou preparando você para você encontrar o propósito teu da vida. Porque a grande pergunta que se faz é: por que eu nasci? Será que eu nasci nesse mundo para eu simplesmente morrer ou simplesmente sofrer, passar por lutas, dificuldades, problemas, angústias, adoecer e por fim morrer? Qual o meu significado de vida? Qual o meu propósito de vida? 90% da população não tem nem ideia de qual é o propósito de vida. Simplesmente nasceu e a vida foi condicionando a ficar da maneira que está. E os traumas e bloqueios emocionais que existem geram na pessoa a ideia de que ela tem uma identidade. E que essa identidade pertence a ela. E que ela é isso.
E eu já falei para você, existe um eu interior dentro de você muito melhor do que esse que está do lado de fora. Porque esse do lado de fora, ele é fruto ou uma projeção de uma programação mental de anos. Ele tem ciúmes, ele tem ódio, ele tem pessimismo, ele tem traumas, ele tem ansiedade, ele tem uma série de coisas. Porque ele foi programado para falhar, ele foi programado para se autodestruir. Ou seja, é uma bomba para si mesmo. O anti-eu, ele nasceu para destruir você. Mas você não tem culpa disso. E você entende agora, a partir desse momento, que se ele está dentro de você, tem que existir uma maneira de você resolver essa parada. E você se sentirá em paz consigo mesmo quando você entender isso. E com as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que você ama e também amam você. E você vai começar agora a apreciar uma visão compassiva do mundo, uma visão otimista da vida que você talvez não tinha até esse momento. Aí você pode estar se perguntando nesse momento, e talvez até afirmando, eu não vou conseguir. E essa já é uma voz interior. Está sendo muito difícil e complicado. Agora pense comigo uma coisa muito importante. Eu tenho falado para você que essa terra aqui, que é terra de ninguém, para muitas pessoas, hoje já é a sua terra. Você já entendeu isso em todas as lives que a gente tem tido. É a minha terra, é eu que mando aqui, é eu que coloco a minha placa, é eu que tenho a escritura sobre essa mente que é uma terra fértil e que tudo que você planta aqui dentro, ele produz, ele floresce. Então uma vida inteira de coisas ruins criaram a pessoa que você é hoje. E pode ser que você não está feliz, por isso que você está aqui. Assim como um dia eu também. Um dia eu me levantei contra aquela situação que a vida havia me colocado e eu disse basta. Ou eu só tenho dois caminhos. Ou eu vou para a lama cada vez mais, ou eu morro aqui afogado no meio desse monte de coisas ruins da minha vida que vieram contra mim, ou eu me levanto e parto para cima. E graças a Deus eu escolhi a parte que não é tão simples e não é tão fácil, porque eu não escutei o que você está escutando. E que nós não ouvimos isso por aí. E aí eu comecei a entender que a força tinha que vir de dentro de mim, que a minha cura emocional não estava do lado de fora, que o que eu buscava, não adiantava buscar no band-aid para ferida, não adiantava buscar em coisas que me ofereciam, mas eu tinha que buscar dentro de mim mesmo, porque nasceu dentro de mim. Por mais que foi um evento que foi externo, que veio de fora, que me sufocou, que me jogou para baixo, mas existia algo por trás disso. Ou seja, as minhas crenças limitantes, elas floresceram, as minhas coisas ruins ou pensamentos negativos que estavam no meu interior, submersos dentro da minha inconsciência, se levantaram e todos se uniram para me destruir. E você só tem dois caminhos. Ou você enfrenta essa situação que você está vivendo, que pode ser a ansiedade, que pode ser a depressão, que pode ser dores emocionais, que pode ser bloqueios, traumas, que podem ser falta de perdão, falta de paz interior. Ou você se levanta porque isso está drenando a tua energia, isso está tirando a tua saúde, isso está te jogando para baixo, ou você se levanta e enfrenta essa situação, ou você vai continuar cada vez mais doente, cada vez mais incapacitado, cada vez mais uma pessoa que não tem o governo da sua mente. E você já entendeu, nós recebemos de presente do Criador essa mente, e ela é sua, e ela tem um poder tanto para a vida como para a morte. E o poder que existe nela, por que não canalizar para a vida? Por que não canalizar para o bem? Por que não virar a chave e assumir o controle da tua mente e dizer basta? Eu não aceito. Não fui eu que escolhi para mim a vida que eu estou tendo. Muitas pessoas dizem assim, cada um tem a vida que merece. Só que a grande parte das pessoas que falam sobre isso falam num caráter negativo. Ah, você não está vendo? Cada um tem a vida que merece. Não. Você não tem a vida que você merece. Você é fruto de um processo de planejamento e de programação mental que veio muito antes do que você entendia o que era ser uma pessoa. E está dentro de você. Então, de tempos em tempos, vai vir sabotar você. E você tem a vida que você tem agora como fruto e consequência dessa programação. Não a vida que você merece. Você merece ser feliz. Você merece ser vitoriosa. Você merece comer o melhor dessa terra. Você merece ter alegria. Você merece ser muito amado e amada. É isso que você merece. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser importante. Você nasceu para colocar a sua mão e tudo que você coloca a mão prospera. Mas existe uma programação que te auto-sabota. E talvez você esteja se perguntando, eu não vou conseguir. Talvez você esteja até afirmando, eu não vou chegar a esse ponto.
E talvez você esteja olhando assim, dizendo assim, Uriel conseguiu porque talvez ele é mais jovem do que eu. E olha que eu não sou muito não, hein? Talvez é mais jovem do que eu. Talvez ele conseguiu porque teve mais estudo do que eu. E você está colocando dúvidas dentro de você mesmo sobre se você vai conseguir ou não vai conseguir. E quando você faz isso, você está dando abertura para a tua voz interior, autocrítica, que tem um poder muito forte de destruição, de paralisar você, de tornar você uma pessoa em que fique incapaz emocionalmente de prosseguir. Você está dando lado para ela. Eu sou exatamente igual a você. Igualzinho a você. Eu sou uma pessoa que tive traumas, bloqueios emocionais, problemas seríssimos desde a minha infância. Eu não era para ter nascido. Eu passei por um processo difícil de parto, quase levou à morte a minha mãe e quase me levou à morte também. Passei da hora. Consequentemente, em uma febre, quando eu tive 2 anos de idade, devido ao trauma de nascimento, eu acabei desenvolvendo epilepsia. E que eu já contei essa história para você, que aos 12 anos, graças ao Deus e também ao poder da mente, eu me curei, mesmo não entendendo as ferramentas que hoje eu ensino, eu me auto-apliquei isso lá no passado. De que eu tinha saúde, de que eu já era curado, de que minhas células saudáveis se renovavam a cada segundo. Eu não usava essas palavras porque eu não entendia o poder dessas palavras. Mas eu comecei a dizer para mim mesmo, olhando no espelho, que eu não tinha mais aquela enfermidade. E eu me curei. Então veja que a resposta também está dentro. Claro que tinha um processo também, como havia no processo de parto sido muito difícil, esse processo de nascimento gerou um vácuo entre o meu cérebro e a tampa da cabeça, que esse é um dos motivos que uma pessoa tem epilepsia. E esse ar, vamos dizer assim no português, fez com que eu entrasse em crises epiléticas. Que não era a crise de ficar se mordendo, se batendo, como muitos acontece, mas eu apagava. A última crise que eu tive, eu fiquei 4 horas apagado. Você já imaginou o que significa isso para um pai ou para uma mãe? O desespero de que o filho nunca mais acorde? Então, claro que chegou o processo em que esse vácuo desapareceu. Mas a mente também começou a me ajudar nesse ponto. Eu sou exatamente igual a você. Num determinado momento da minha vida, pessoas que eu confiava me traíram. Isso me gerou doença, isso me jogou na loucura, isso me entristeceu, isso me maltratou. Pessoas que eu confiava mentiram de mim, pessoas que eu confiava falaram coisas que eu não devia. Exatamente tudo dentro do mesmo processo. E eu fui na lama, eu fui no buraco, eu fui no poço. E eu cheguei ao ponto lá dentro do poço de pensar em desistir da coisa mais linda que Deus me deu, que é a vida. E eu cheguei ao ponto e faltou isso aqui, ó. E lá dentro do poço, numa das noites piores da minha vida, sentindo coisas terríveis, sensação de morte, ataque de pânico, coração acelerado, 140, pressão arterial 14/12, ou seja, quase se encontrando, o cérebro entrando em colapso, me desvalorizando, me autodestruindo, o meu anti-eu interno se levantando para me destruir, e foi ali o ponto de virada. E eu vou te contar no seminário que vai acontecer dia 2 de julho. E lá no ponto de virada, a decisão final, ou eu morro ou eu me levanto. E aí o que eu fiz para sair do poço e vir para o topo em 4 semanas, eu vou ensinar dentro desse seminário dia 2 de julho. Vai ser um seminário fechado, porque não interessa para o mundo, mas interessa para aqueles que querem se desenvolver, crescer, e interessa para aquelas pessoas que querem sair do poço que estão vivendo na sua vida emocional e querem ir ao topo da sua saúde emocional. Amanhã é terça-feira, provavelmente à noite eu estarei liberando as inscrições gratuitas para você participar. É um evento totalmente fechado, não é aberto para o mundo, porque não interessa ao mundo, interessa para aqueles que estão junto comigo nessa jornada, nessa caminhada, e querem então se libertar das situações que acontecem. E assim como eu consegui, através do poder da escolha, você também pode conseguir. E eu quero te lançar um desafio agora. Então é tarefa de casa, tá bom? Eu quero que você faça um exercício nas próximas 24 horas. Pegue um caderno, papel, caneta, um caderno, e eu quero que você analise você nas próximas 24 horas, ou seja, agora são 8:45 aqui, no momento que essa live está sendo transmitida e gravada ao vivo. Amanhã, 24 horas depois, você tem que estar com o seu caderno aí, com as anotações. Você vai fazer o quê?
anotar toda e qualquer voz crítica que se levanta dentro de você. Qualquer tipo de voz crítica que se levanta dentro de você, que tem falado para você. E você vai escrever nesse caderno que voz é e como que você pode substituir esse pensamento. Lembra que a voz crítica vem como um pensamento, né? Então, como que eu posso substituir? Ele está dizendo, por exemplo, que você não tem valor. Você coloca: eu estou ficando para baixo porque a minha voz interior está dizendo que eu não tenho valor. Como que você pode substituir esse tipo de pensamento que está vindo, que é um pensamento destrutivo, por um pensamento construtivo? Então você vai colocar aí como que você pode substituir. Então, pensamento negativo veio, que é um pensamento destrutivo. O que que você pode colocar no lugar então? Tá bom então? A grande pergunta que se faz agora é: topa o desafio? É papel e caneta na mão, é um caderninho, deixa uma caderneta com você, guarda no bolso se você sair. Veio um pensamento depreciativo, veio um pensamento negativo, veio um pensamento que destrói você, anota o pensamento e você então escreve o que eu posso colocar no lugar. Se o pensamento está dizendo assim: meu marido não me ama, o que você pode colocar no lugar? Eu me amo, tá vendo? Ou seja, a valorização para você. Se ele não me ama, é problema dele. A questão é que eu me amo. E quando eu me amo, eu não estou nem aí para o que os outros pensam, o que os outros falam, o que os outros... Entende? Eu não estou nem aí. Eu estou aí para os sentimentos das pessoas, porque eles são seres humanos igual a eu e você. Mas eu não estou nem aí para coisas ruins ou lixo que eles possam jogar contra você. A grande pergunta que eu te faço nessa manhã é a seguinte: topa o desafio? Topa o desafio de começar agora a controlar também essa voz interior, que tem um poder muito grande de incapacitar, de destruir você? Topa o desafio de reassumir o controle da tua vida, o controle da tua mente? Coloca para mim nos comentários se você topa esse desafio. Tarefa dada, eu quero que você cumpra, ok? Ela tem um poder muito forte sobre a tua vida quando você simplesmente não só ouve, mas você pratica. Tem uma cadernetinha, tem um papelzinho, tem um caderno perto de você e anota. Pensamento surgiu, separa o pensamento, lembra? Escrevo. Esse é um tipo de voz que está vindo para mim. E você escreve, aí você separa o sentimento, porque essa voz está provocando algo ruim em você, e você substitui por algo positivo sobre você. Se está depreciando você, ou se está te colocando contra outras pessoas, você extrai algo positivo. Vamos imaginar que a voz, ela está relacionada a uma outra pessoa. E essa voz, quando vem para você agora, então você escreve: a voz é essa e eu tomo essa decisão. Então, se está vindo em relação a uma pessoa que você deveria dar um tapa nela, ou você ir contra ela, você faz diferente. O que você faz? Você fala uma palavra de amor, uma palavra de carinho para a pessoa, ou escreve no caderno. Tá deixando você, essa voz, vamos imaginar que a voz despertou contra você de algo que alguém fez contra você. Então você não quer nem papo com a pessoa, então não precisa ter papo com ela, mas você pode escrever. Veio o pensamento negativo, você escreve algo construtivo e positivo. Tenta lembrar de algo bom que um dia essa pessoa fez e você escreve. E você enfraquece o poder da sua voz interior. Para a gente terminar, você precisa entender algo muito importante. Você não é os teus pensamentos. Você é muito melhor do que eles. Há um eu incrível dentro de você esperando para ser liberto. O eu que está do lado de fora, ele é uma programação de anos. Ele não é a sua identidade, mas ele é uma projeção de tudo aquilo que um dia colocaram dentro de você. Você é muito melhor do que você imagina que você é. Você é uma pessoa incrível, você é um ser amado, você é um ser de luz, você é uma pessoa especial. Existe muito valor em você, muito mais valor do que você possa imaginar. Quando você olha para dentro de você, talvez você olhe lutas, talvez você olhe dificuldades, talvez você só enxerga dor, feridas, traumas e bloqueios. Mas eu estou aqui a cada dia, tanto de manhã, de segunda a sexta-feira, como também às noites, de sábado a quinta-feira, 20 horas, né? Falando para você da pessoa maravilhosa que você é e da pessoa incrível que você se tornará. E quando você entender que essa terra fértil pertence a você e que você tem o controle sobre ela, todas as coisas ruins começarão a enfraquecer. E talvez você pergunte, Uriel, mas quando eu conseguir controlar o meu diálogo interno, a minha voz autocrítica interna, ela nunca mais voltará?
ela voltará sim, mas cada vez ela voltará mais fraca, cada vez ela voltará menos destrutiva, cada vez ela voltará sem ter o poder de controle sobre você. Porque você começa a ter o poder de controle sobre ela, entende? E você começa a ter o poder de congelar aquilo que não presta, substituindo por aquilo que presta, colocando aquilo que é positivo e destruindo aquilo que é negativo. Consegue entender isso? Então vai para frente do espelho no dia de hoje. Olha dentro dos teus olhos. Mesmo que existam lágrimas nos teus olhos, de dor, de sofrimento, de coisas ruins que o mundo fez contra você, tente olhar dentro destes olhos, dos olhos lindos que você tem, e dizer para você o valor que você tem, a força que você tem, a capacidade que você tem, o quanto você é importante, o quanto você é especial, e diga para você: sou lindo, sou linda, sou especial, eu comando a minha vida, eu comando a minha mente me pertence, eu tenho o autocontrole da minha mente, eu sou feliz, eu sou vitorioso, eu sou vitoriosa, eu sou saudável, as minhas células saudáveis se renovam a cada instante, sou perfeito, tenho alegria, estou muito feliz. Mesmo que isso não seja uma verdade presente, ela se tornará uma verdade na tua vida. Creia no que eu estou te falando, porque foi o que aconteceu comigo. Você pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, apesar de uma programação terrível e uma projeção terrível sobre a tua vida. Vai mudar o teu interior e vai mudar o teu exterior. Você nunca mais será a mesma pessoa se você mudar aqui dentro. Faz sentido para você o que conversamos hoje? Se faz sentido o que conversamos hoje e você sente que você foi abençoado por assistir essa live, estar comigo, conversando sobre esse assunto, compartilhe. Existem pessoas aí fora que precisam que você mande para elas. Se você está no Instagram, esse aviãozinho, manda para elas. Ou compartilha, manda para elas depois falando de mim. Você que está no Facebook, compartilhe. Marque o nome da pessoa no comentário. Escreva o nome de uma pessoa que de repente é importante para você. Alguém que é especial. E não importa a idade da pessoa, eu te falei, minha mãe tem 80 anos e a minha mãe está mudando a mente. Pensa numa mulher que tem traumas e bloqueios emocionais, uma mulher que sofreu a vida inteira, uma mulher que passou por lutas terríveis, complicadas. Se você conhecesse a história da minha mãe, ela tinha tudo para ter falhado, ela tinha tudo para se arrebentar. A única coisa que segurou a minha mãe, para você ter uma ideia, foi a fé que ela tem em um Deus vivo. E mesmo tendo fé num Deus vivo, quantas e quantas vezes eu vi a minha mãe chorando pelos conflitos internos, os problemas internos, as coisas ruins. E quando eu me libertei e que eu entendi o poder que existe, o poder está aqui dentro, eu tenho mudado a história da minha mãe. E ela me ajuda em momentos que às vezes eu posso também perder a linha. E ela tem mudado a mente dela exatamente com os exercícios que eu estou te falando. A minha mãe é um ser incrível. Passou por muitas lutas e graças a Deus com 80 anos ela está começando de volta a ter o brilho pela vida, a vontade de viver e entendendo que é feliz, que é especial e que é muito amada. Então se você não tem 80 anos, você pode fazer isso também. E se você tem 80 anos ou mais, você também pode fazer isso. Tá certo então, pessoal? Espero que você já tenha compartilhado a live. Não seja egoísta, leve adiante essa mensagem de paz, de esperança e de amor e faça a diferença na vida de tantas pessoas. Eu sou Uriel Pedroso e eu tenho um sonho de viver um dia em um mundo em que as pessoas sejam livres dos seus bloqueios e traumas emocionais. E esse mundo está aqui, ó. Esse mundo começa aqui, dentro de você e muito mais perto do que você imagina, e simplesmente depende de uma decisão, simplesmente depende de você tomar a decisão na tua vida e virar a chave. Tá certo, pessoal? Eu me despeço daqui, um grande abraço, um beijão no coração e lembre-se, você não é os teus pensamentos, você é um ser incrível, você é um ser especial e eu te espero na próxima live. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.